mas hoje é quarta-feira, dia de falarmos sobre saúde e segurança do trabalhador, aqui no Jornal da Manhã, já recebendo Ricardo Moraes, Roberto Farias e Rafael Campos para conversarem com a gente sobre o assunto. Lembrando que você também pode mandar sua dúvida, né, sua interação para os nossos contatos, nosso e-mail jornaldamanhã.radiocaturité@gmail.com, nosso WhatsApp 987376922 ou ligar para cá 3349-2100, deixar sua pergunta, sua dúvida também para interagir conosco a respeito desse tema saúde e segurança do trabalho. Hoje vamos iniciar falando sobre inclusão de pessoas com deficiência, PCD, no mercado de trabalho, contextualizando isso também com a questão da segurança, da saúde do trabalhador no âmbito da vida profissional, não é isso? Então, começando a conversar com o Roberto Farias. Bom dia, Roberto, bem-vindo. Bom dia a todos da mesa. É com muito prazer que a gente está aqui hoje falando, prometeu no programa passado e com os demais colegas a gente preparou aqui um bate-papo sobre os PCD, os colegas que estão entrando no mercado de trabalho com essas características, né? É uma mudança hoje grande, as leis são bem recentes, né? E é uma mudança de cultura grande que a gente está hoje passando para inserir esses colegas no mercado de trabalho, né? A gente vê que são pessoas que já estão aí mostrando que são pessoas que são capazes, né? A gente vê nos esportes, estamos vendo aí nas Paralímpicas, nas Paralimpíadas, estamos vendo aí no próprio dia a dia, que são amigos, colegas que na batalha estão tentando superar essa deficiência, né? Então a gente está querendo mostrar, vamos hoje mostrar através dos demais colegas aí, vamos mostrar como preparar essas pessoas para o mercado de trabalho, né? Mostrando que são pessoas normais. A empresa vai contratar como pessoa normal, sem fazer divergência de posto de trabalho, de locais de ambientes de trabalho, só tendo aquele cuidado maior, né, com esse trabalhador, né? A gente vai passar para falar um pouco aí sobre essas leis, são leis recentes, né? São duas leis recentes, a 13.146 e a 8.213, né, que mostra bem mais claro como é que a gente vai trabalhar com as empresas e a sociedade vai lidar melhor com esses colegas. Vou passar para Ricardo, para ele dar uma explanação maior em cima dessas duas leis. Pois não, Ricardo Moraes, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Mônica, bom dia a todos que fazem a Rádio Caturité, bom dia a todos os ouvintes. Com muita alegria, né, que a gente vem trazer esse tema que é polêmico, né, mas que é fundamental para que a gente possa inserir, né, grande parte da nossa sociedade dentro do mercado de trabalho. A gente percebe que o governo tem se eximido de algumas despesas, algumas responsabilidades que torna muito oneroso, né? E aí a Previdência, a gente sabe que não é de hoje, né? Anos que vem passando por sofrimento, por ter que pagar por mais tempo aposentadorias por causa a média de vida, né, do brasileiro tem aumentado. Então a Previdência tem buscado, né, o Brasil tem buscado outras soluções. E aí uma dessas veio em 91 com a lei 13.000, a 8.213, que é a de 91, que foi a lei de cotas. E essa lei de cotas ela já começou a regrar um pouco isso. A gente percebe que a definição, né, que a ONU, né, que é a Organização Nacional das Nações Unidas, né, ela diz que 10% da sociedade é portador de deficiência. E a gente pode definir essa pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou setorial, né, o qual interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Essa é a definição da nossa lei, da lei brasileira seria o Estatuto dos Portadores de Deficiência.
né? E O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é recente, né? isso é desse ano, é de 2015, julho né? desse Julho de ano. 2015. Julho desse ano. Então, estabelece nesse estatuto o direito da pessoa com deficiência ter sua inclusão profissional, inclusive em termos percentuais, não é isso, Ricardo? Exato, exato. A gente percebe que a lei de cotas, né, de 91, ela define aqui algumas quantidades, né? Então, para empresas que têm de 100 a 200 funcionários, esse percentual é de 2%. Então, 2% dessas empresas vai ser de pessoas com deficiências. Empresas que têm de 201 a 500 funcionários, aí sobe para 3%. E acima de entre 501 e 1.000, 4%, e acima de 1.001, aí vai 5%, é o percentual para a inclusão, né? Então esse pessoal, e aí a gente tem muitas empresas aqui em Campina Grande mesmo que estão sob notificação, e aí eu estava até comentando com os colegas que a gente não vai citar assim os nomes das empresas para você portador de deficiência e buscar o seu emprego, né? Porque tem um Cine municipal, tem um Cine estadual que tem essas vagas, certo? Porque essas empresas estão passando por notificação do Ministério do Trabalho, então a gente não pode citar o nome delas, mas procure esses órgãos e vai ter as vagas lá. A FUNAD, em parceria com a ONG Papel Machê, ela tem um processo, né, tem um banco de dados que avalia esse pessoal e encaminha para empresas. Então, se você é portador de deficiência, pode buscar na Casa da Cidadania essa ONG que representa a FUNAD e fazer seu cadastro lá, saber quais vagas ou quais empregos está disponível para você. É importante, como o Roberto falou, que as empresas elas não devem selecionar o tipo de vaga, definir a vaga, só essa vaga aqui vai ser para deficientes, né? Só que a gente percebe que vai ter vagas que um portador de deficiência, dependendo da deficiência, ele não vai poder trabalhar. Então é importante que o portador de deficiência ele busque capacitação, porque o mercado tá muito aberto para isso. Então, se ele tem uma capacitação, ele vai ser mais bem aceito, né, e mais rápido, né, vai ser a aceitação dele, a entrada dele no mercado de trabalho, e isso está sendo muito bom. Um número cada vez maior de portadores de deficiências está sendo contratado, está entrando no mercado de trabalho. Tem uma pergunta daqui a pouquinho para vocês responderem. Agora, com relação a essas oportunidades para as pessoas com deficiência, é preciso que eles tenham igualdade de oportunidades, assim como os demais, garantir para eles a livre escolha, claro, também levando em conta as restrições, as limitações por conta da deficiência, nesse aspecto mesmo. Isso. Aí a gente começa a falar de segurança do trabalho, que é o nosso tema, né? A empresa ela precisa ter um sistema de aceitação desse pessoal. Então, quando o PCD ele chega na empresa, o Rafael vai falar mais no final da nossa conversa algumas ações de segurança que o empregador ele pode fazer, mas a empresa precisa cuidar para que esse trabalhador ele tenha um ambiente propício para que ele possa trabalhar, exercer suas funções de acordo com as suas limitações, né? Ações efetivas com relação não só de mudar a estrutura do ambiente, né? Porque a gente fala de PCD, né? E PCD não é só aquele portador de deficiência física, cadeira de rodas, né? Às vezes gente que tem... Tem a pessoa surda também, né? Uma demanda muito grande, os deficientes visuais também. Deficiente, né? visual, surdo, existe softwares de computador para essas pessoas, e aí a gente tem PCDs que é portador de deficiência visual, que eles têm uma grande habilidade com o computador, que pode trabalhar no setor administrativo, então, e existe software para isso. Para isso basta algumas adaptações, né, que acabam compensando bastante, né? É um investimento e, ao mesmo tempo, você acolhe essa pessoa com deficiência de forma igualitária e necessária, né?
Exatamente. Existem várias maneiras que a gente pode utilizar, né, por exemplo, o portador de deficiência auditiva, né, ele vai precisar de alguém que se comunique com ele. Então, no ambiente de trabalho, se tem uma pessoa que fala a linguagem de sinais, né, então a empresa não precisa contratar uma pessoa só para fazer essa tradução, essa interação. Então, medidas simples podem garantir que o PCD ele possa entrar, né, com facilidade no mercado de trabalho. E isso é bom para a sociedade, é bom para o governo, né, e é bom para as empresas, né, que vai estar empresas, né, aos poucos elas estão usando isso aqui no marketing delas, né. Algumas empresas estão modificando seu ambiente para o PCD, né. Então o PCD hoje ele pode ter acesso a essas lojas, ou seja, a empresa, a loja, ela começa a atender um público diferente, né, tornando-se mais competitiva no mercado. Com relação às ações, é o Rafael que vai passar para a gente, as adaptações. Bom dia, Rafael. Bom dia, Mônica. Bom dia a todos que fazem a Rádio Caturité. E lembrar sempre de dizer e agradecer o apoio dessa rádio à segurança do trabalho e o pioneirismo e a cabeça das pessoas que fazem essa rádio em abrir esse espaço, né? A questão do portador de deficiência é uma questão hoje de âmbito nacional, onde as empresas que estão dentro dessa questão de cotas, elas têm que desenvolver várias coisas, né? E aí a gente começa a falar de acessibilidade. Dentro de uma pauta normativa, nós temos a ABNT 9050, né, que foi reestruturada agora em 2015, justamente para atender essa inclusão de pessoas com deficiência dentro das empresas. Então, modificação de espaço, certo? Modificação de estrutura dessas empresas para atender os portadores visuais, audiovisuais, surdos, mudos, cadeirantes. E também acolher essas pessoas com campanhas, incentivá-las a trabalhar, porque hoje a gente sabe que o preconceito existe quanto ao portador de deficiência, e muitas vezes a pessoa está lá acuada dentro de casa e surge uma oportunidade e ela não quer. Então o ambiente de trabalho tem que ser acolhedor. Você vê, um profissional mudo, surdo, ele precisa dentro do ambiente de trabalho de ter um tutor, que a gente chama de professor de Libras, né? Já trabalhei em empresas em que a gente tinha intérprete de Libras, fazendo esse trabalho junto do portador de deficiência. As questões dos programas de segurança do trabalho, hoje, essas empresas que estão incluídas dentro da cota, elas têm que alterar os seus programas de segurança, visando também fornecer a esses trabalhadores as mesmas características de que o trabalhador sem deficiência tem que ter. Então, é um sistema que Brasília lançou em todo o país para acolher, trazer o portador de deficiência definitivamente para dentro do mercado de trabalho. Hoje, como o meu colega falou, a gente não pode falar que empresas são, mas tem empresas aí que precisam urgentemente contratar 300 portadores de deficiência, outras 350, porque imagina uma empresa com 5 mil funcionários, 2% dela chega a isso, não é verdade? Então é inclusão. E é bom salientar do lado da empresa que é obrigatória a contratação, valendo dizer que se não tiver sido feita, a empresa pagará a multa. A multa ela pode chegar inicialmente de R$ 1.912 a 100 milhões de reais. E ainda com acréscimo de 30% dependendo do auditor. Então dentro do Ministério do Trabalho tem auditores responsáveis em todo o país de lançar esse novo advento, que é a inclusão do trabalhador com deficiência nos ambientes de trabalho com segurança do trabalho. No caso, é a inclusão no sentido amplo mesmo, é contratar e viabilizar o exercício da função mesmo, né? Com todas essas adaptações, avaliação dos postos de trabalho, programa de capacitação e treinamento, o próprio mobiliário, né, adaptado, programas de computadores, linguagem de sinais, né, Libras, como vocês falaram, também viabilizar, dar condições desse funcionário desempenhar a sua função, né? Isso. A dúvida do Emanuel, lá do Catolé, durante o desempenho da função, surge um problema de saúde, um problema sério na coluna, em razão do trabalho desempenhado, e a pessoa adquire esse problema, como é que tem que agir, o que é que tem que fazer nesse caso? Quando se descobre que, em razão do desempenho do trabalho, se adquiriu um problema sério na coluna.
diante dessa situação, a empresa ela precisa correr atrás de saber, de buscar o nexo causal, que é realmente fazer a relação entre a doença e o ambiente de trabalho. Se isso acontece no âmbito legal, a empresa ela passa a ser responsável por aquela doença que também é um acidente de trabalho. Com isso vai ser necessário emitir a CAT. Se houver afastamento, a empresa ela precisa cuidar daquele trabalhador. Se o afastamento for acima de 30 dias, quando o trabalhador volta, a empresa precisa cuidar desse trabalhador por pelo menos 12 meses. Então tudo isso é considerado, no caso dessa doença, né, que foi adquirida no ambiente de trabalho, a empresa vai considerar como um acidente de trabalho. E aí ela é responsável por cuidar e tratar daquele trabalhador. Por isso que é importante as medidas preventivas, as ações de segurança, que vai minimizar a exposição. A gente fala muito na segurança, né, com profissionais e quando a gente está implantando segurança de trabalho nas empresas, que é muito difícil a gente eliminar uma exposição, a menos que seja com medidas administrativas, como o Roberto falou em outros encontros nossos aqui. Né? Mas é importante o trabalhador saber que a lei, né, é do lado dele e é do lado da empresa. Cada um tem as suas responsabilidades e no caso de uma doença vai ser avaliado as partes, né, as responsabilidades. O trabalhador adoeceu porque deixou de cumprir uma responsabilidade dele ou adoeceu porque a empresa deixou de atender uma responsabilidade dela. E aí, por meio de ações trabalhistas, as indenizações vão surgir e é mais ou menos assim que acontece. Caso isso gere uma deficiência, né, permanente, como a gente tem muitos, acontece mais com acidente, né, acidente de moto, acidente em máquinas, né, que aí amputa a mão e assim por diante. O trabalhador passa a ser considerado portador de deficiência e aí a gente percebe a quantidade de pessoas que tem com deficiência aí por causa de acidente, né, que essas pessoas também devem ser inclusas no mercado de trabalho, né, voltar para o mercado de trabalho, uma vez que era e saiu. Né? E aí, uma dificuldade que esses portadores estão encontrando é justamente o laudo de deficiente, que o INSS está agendando com um prazo muito longo para frente, né? E aí essas pessoas podem procurar a FUNAD, que a FUNAD tem um setor que emite esses laudos, né, em parceria aqui também com o Papel Machê, ou a própria empresa que quer contratar esse portador de deficiência, o médico do trabalho da empresa pode emitir esse laudo. Exatamente. Então, fica aberta aí, respondo a pergunta e volto para o nosso tema que é portador de deficiência. Muito bem, Ricardo. A gente já vai encerrando aqui com a participação do Ricardo, do Rafael e Roberto falando sobre segurança e saúde do trabalhador, pedindo que eles deixem aqui contatos para que as pessoas possam buscar mais esclarecimentos a respeito desse tema e de outros voltados para a saúde e segurança do trabalho. Certo, então só gostaria de dar outro recado aos profissionais de segurança do trabalho, né, que nos ouve, o empresário, alguém que trabalha na gestão, na administração da empresa, né, que nós somos os responsáveis por fazer a recepção desse pessoal dentro das empresas. Então, os programas de segurança precisam hoje ser modificados. Né? Os profissionais de segurança precisam ter essa consciência. O PPRA, o BCMSO, esses programas, eles sabem o que eu estou dizendo, quais programas são esses. Precisam ser alterados. É nossa responsabilidade. Então, fica a dica, né, para os profissionais de segurança do trabalho, gestores e empresários. Eu vou passar para o meu amigo Roberto, que vai passar os nossos contatos aí, e é isso aí, gente. Semana que vem a gente vai trazer novos temas bacanas. Mandem e-mails aqui para a rádio, entre em contato conosco, falem o que vocês querem ouvir, que a gente vai trazer para vocês. Okay. Rafael? Obrigado a todos e um bom dia. E reforçando o nosso apelo, né? As empresas devem e são obrigadas a contratar
e levem o portador de deficiência. Tem muita gente deficiente aí no mercado. Não é uma deficiência que vai dizer se você é capaz ou não, certo? E queria dizer que amanhã, quinta-feira, nós estaremos aqui em Campina Grande com o curso de assistente de perícia em insalubridade, certo? Convidando na Universidade Unopar, convidando a todos que são da área para participar, certo? Muito obrigado e eu desejo a toda a comunidade que venha com perguntas e a gente está aqui para responder sempre, certo? Muito obrigado e um bom dia. Bom dia, Roberto, deixa o contato. Bom dia. Se despedindo também com alguns colegas. Vou deixar meu contato aqui com o homem para qualquer eventualidade. Algum colega precisar de alguma informação, é o 9959-0131. 9959-0131. Ok. Roberto. Ok, muito obrigada, viu, rapaz? O Ricardo Moraes, Rafael Campos e Roberto Farias conversando com a gente aqui, como em todas as quartas-feiras, sobre saúde e segurança no trabalho. Um bom dia para vocês. Bom dia. Agora são 7h43 na Paraíba. 7h43 na Paraíba, confirmando a hora. O Felipe César, que a gente registrou o aniversário dele há pouco, o aniversário dele também está registrando o aniversário da noiva dele, a Tainá. Por coincidência ou providência, né, Felipe? Faz aniversário hoje. Então, parabéns, portanto, a Tainá. Parabéns aí do noivão, né? O Felipe César. O Tenente Iori, que está conosco também aqui, questionando como é que o trecho está negociando o Alisson e o meia teste com o Souza, vai entregar as cobrinhas para picar o galo, vem aí criar as cobrinhas para picar.